Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Depois que Fei disse isso, as pessoas no pico da montanha oriental ficaram aterrorizadas. Armadilhas mágicas não eram coisas simples que qualquer um poderia obter. Apenas magos que tinham pelo menos 4 estrelas de classificação podiam criá-las. Além disso, seria preciso muito poder mágico e uma tonelada de materiais mágicos preciosos. A razão pela qual eram tão raras era que a taxa de sucesso era muito baixa. No entanto, uma vez que uma armadilha mágica era criada, seu poder não poderia ser subestimado. Se fosse usada corretamente, poderia causar o mesmo tipo de dano que um golpe completo do mago que criou a armadilha. De acordo com as lendas, guerreiros e magos de nível Lua e Sol foram presos e mortos por poderosas armadilhas mágicas de nível divino. De acordo com contos ainda mais antigos, as armadilhas mágicas que foram armadas pelos magos do nível semideus mataram até deuses imortais durante a guerra entre os deuses e os demônios. Além disso, qualquer coisa que tivesse algo a ver com a palavra armadilha estava intimamente relacionada com coisas que eram misteriosas, cruéis, repentinas, sorrateiras, malignas, complicadas e muito mais. Magos geniais inventaram todos os tipos de armadilhas mágicas impensáveis. Entre os principais assassinatos no continente Azeroth, 9 deles tiveram a ver com armadilhas mágicas. Portanto, depois de ouvir Fei dizer que armadilhas mágicas foram colocadas ao redor do pico da montanha oriental, todos ficaram assustados, incluindo a princesa mais velha e Paris. Mas logo algumas pessoas voltaram a si. Impossível! Como você pode pagar por tantas armadilhas mágicas? Você é apenas um reino afiliado de nível 6. Nem pense em colocar armadilhas mágicas por aqui. Não acho que você possa pagar por um item mágico se quer se vender todo o seu reino de Chambord. Sim. Você colocou armadilhas mágicas ao redor do pico da montanha oriental? Quem você está tentando assustar? Eu acho que ele é um pouco louco. Depois de se ferir tão gravemente e sangrar tanto, esse pequeno rei está prestes a morrer. Ele está perdendo a cabeça. Ele não sabe do que está falando. Os príncipes e emissários do reino de Shanui e Chata zombaram de Fei um após o outro. Eles estavam tentando agradar Paris, mas também estavam tentando aumentar sua própria coragem. Eles estavam realmente assustados com as ações anteriores de Fei. Seus bando de idiotas. Se não acreditam em mim, podem ir lá e experimentar. Fei zombou. Essas armadilhas mágicas foram colocadas ao redor do pico da montanha oriental depois que ele mudou para modo assassino. Havia pelo menos 50 a 60 delas. Eram todas armadilhas mágicas de atributo fogo e relâmpago. Embora usassem muito mana de Fei, eram relativamente fáceis de montar, não custavam nenhum material mágico precioso. Isso não seguia o entendimento das pessoas no continente Azeroth, mas nenhuma delas sabia. Vou tentar. Algumas pessoas foram menos cautelosas. Foi um guerreiro de atributo de terra de uma estrela que falou. Ele era o capanga do príncipe Laio do reino Shanui. Depois de obter a aprovação do príncipe, ele saiu e foi para a saída. Ele foi astuto, ele não escolheu a direção que o pobre guarda que foi transformado em carvão escolheu. Ele foi em outra direção. No entanto, depois de alguns passos, uma nuvem de fogo ardente apareceu sob o chão. Ela engoliu esse guarda arrogante imediatamente. Depois de alguns gritos, ele se transformou em uma pilha de cinzas no fogo. Sua energia de guerreiro de uma estrela não o ajudou muito. Ele foi morto quase instantaneamente. A chama vermelha era muito demoníaca, queimava como se pudesse incendiar o ar. Depois que o guarda foi queimado até virar cinzas, sua arma e armadura foram queimadas em um pote de líquido de ferro e logo evaporaram. A temperatura da chama era tão alta que era definitivamente uma chama mágica real. Como pode ser? Droga, é realmente uma armadilha mágica de fogo. Meu Deus, então tudo o que ele disse é verdade. Imediatamente, os príncipes que mais estavam rindo de Fei fecharam a boca. Eles encararam a chama mágica como se fosse do inferno. Então, na verdade, existem armadilhas mágicas. Este pequeno rei foi honesto. Todos pensaram. O príncipe Laio do reino Shanui ficou especialmente perplexo. Ele estava planejando testar a rota ele mesmo para provar que Fei estava errado. Felizmente para ele, ele de repente decidiu deixar sua guarda pessoal testá-la primeiro. Caso contrário, a pessoa que seria queimada até as cinzas seria ele. Fei sorriu desdenhosamente enquanto olhava ao redor. Sua expressão dizia às pessoas do lado de Paris que ele não as via como ameaças. Paris já havia percebido algo a essa altura. Seus lindos olhos escaneavam o chão centímetro por centímetro, mas olhos humanos não eram capazes de detectar armadilhas mágicas. Ela não conseguia nem mesmo detectá-las com sua técnica especial de busca de energia. Essa era a característica assustadora das armadilhas mágicas. Antes de serem acionadas, as pessoas não conseguiam encontrá-las sem técnicas especiais. Paris acenou com a mão para o assassino de amarelo. O assassino que estava usando uma lâmina entendeu o sinal.
Ele pulou enquanto balançava sua lâmina. Um jato de energia de atributo de água azul que tinha 6 ou 7 metros de comprimento deixou sua lâmina e voou em uma direção. Muitas armadilhas mágicas que estavam a 5 ou 6 metros de distância foram acionadas quando o raio de energia passou por elas. Em um instante, nuvens de fogo ardente e raios de luz surgiram do nada e começaram a se dirigir ao assassino. O assassino usou sua energia de atributo água e criou um escudo ao seu redor. No entanto, o poder do raio e do fogo era tão forte que o escudo feito da energia do guerreiro 4 estrelas se quebrou. Ele ficou ferido e recuou desordenadamente. Nesse ponto, todos no pico da montanha oriental perceberam a situação em que estavam. Aquela cena claramente provou tudo o que o pequeno rei disse. Embora este rei tivesse um buraco sangrento no peito que era quase transparente, ele de fato colocou secretamente inúmeras armadilhas mágicas altamente danosas ao redor do terreno. Com essas muitas armadilhas, pessoas que não estivessem na classificação 4 estrelas nunca poderiam sair daqui vivas. Muitas pessoas tiveram uma sensação estranha. Se esse pequeno rei não estivesse gravemente ferido, ele se tornaria o único vencedor dessa gigantesca conspiração e luta. Não se preocupe, eu tenho uma ideia. Temos que capturá-lo primeiro. Ele deve ter guardado um caminho seguro para si mesmo para sair. Açougueiro Sandro, que antes se disfarçava de Modric, rapidamente pensou em uma estratégia. Depois de ver que Fei estava machucado e estava tendo dificuldade em ficar em pé, ele sentiu que esta era a melhor oportunidade para ganhar mérito na frente de Paris. Ele imediatamente saiu correndo da multidão e mirou em Fei. A expressão de Paris mudou, mas ela não disse nada. Ela percebeu que não era mais capaz de ver através deste pequeno rei. Ela nunca se sentiu tão perplexa e tão chocada em sua vida. Antes de tomar qualquer decisão, ela estava disposta a deixar Açougueiro Sandro testar Fei novamente. Açougueiro Sandro era rápido. Ele era um guerreiro de atributo de fogo de 4 estrelas. Enquanto corria para Fei, ele moveu suas mãos e a energia de fogo vermelho em suas mãos se transformou em um dragão de fogo rugindo. Ele voou em direção a Fei com todo o seu poder e força. Fei rapidamente girou seu corpo para a direita e desviou do golpe letal. No momento seguinte, ele fez algo que quase fez Sandro desmaiar. Com um leve movimento de sua mão, uma garrafa de poção vermelha apareceu em sua palma. Ele a engoliu e o ferimento assustador causado pela garra de ferro curou-se rapidamente. Foi tão rápido que a cura era visível aos olhos humanos. Fios de músculos e carne se contorceram e se entrelaçaram, e o buraco transparente no corpo de Fei se fechou. Em apenas 10 segundos, os ferimentos no corpo de Fei se recuperaram completamente e ele retornou à sua melhor condição. O rosto de Sandro ficou feio, como se tivesse sido esbofeteado por um par de sapatos sujos centenas de vezes. A única razão pela qual ele foi corajoso o suficiente para atacar Fei foi porque viu que Fei estava ferido. Quem saberia que isso aconteceria? A cena de Fei decapitando o assassino de branco surgiu na mente de Sandro. O assassino de branco era muito mais forte do que ele. O açougueiro estava aterrorizado. Ele ignorou sua honra e orgulho enquanto se virava e tentava escapar. No entanto, Fei nunca lhe daria essa chance. Fei odiava esse cara que amava fazer cosplay e atacar furtivamente outras pessoas. Ele pisou forte e o salto bárbaro foi usado. Ele se transformou em uma sombra e perseguiu o açougueiro. Seus dedos agarraram o ombro de Sandro como um gancho de ferro. Iscado. Morra! Quando os dedos de Fei estavam prestes a tocar o ombro de Sandro, Sandro parou de escapar, virou-se e riu orgulhosamente. Seus punhos miraram instantaneamente na cabeça de Fei. Fei imediatamente sentiu perigo. A energia ao redor do punho tinha uma sensação pesada e firme. Parecia que esses 2 punhos poderiam destruir qualquer coisa em seu caminho. Esse não era o poder que um guerreiro 4 estrelas poderia ter. Eu sabia. Consegui prever. Neste momento crítico, Fei subitamente parou sua perseguição. De alguma forma, a inércia se foi. Seu corpo congelou como se o tempo tivesse parado. Fei facilmente desviou do ataque furtivo planejado por Sandro. Ele então agarrou o braço de Sandro e o puxou para si. A força enorme fez Sandro perder o controle de seu corpo enquanto voava em direção a Fei. Impossível, como você pôde? Antes que ele pudesse terminar, o punho esquerdo de Fei já havia explodido sua cabeça. O sangue vermelho e o cérebro branco voaram para todo lado. Isso daria pesadelos a qualquer um que assistisse. O açougueiro Sandro que feriu 2 guerreiros de alto nível foi morto sem ter a chance de implorar por misericórdia. Fei se abaixou e pegou 2 anéis de prata do cadáver de Sandro. Ele descobriu há muito tempo que este açougueiro tinha uma arma misteriosa que era como um item mágico. Esta arma podia aumentar a condensação da energia guerreira e aumentar instantaneamente o dano de um ataque. Era a melhor arma para ataques furtivos. Era por causa desses 2 anéis de prata que o açougueiro podia ferir tanto a garota vestida de roxo quanto Arshavin, o deus da guerra de Zenith. Caso contrário, ele nunca poderia ferir nenhum deles, mesmo se atacasse furtivamente. Depois de chutar o cadáver de Sandro para longe, o sorriso demoníaco apareceu no rosto de Fei pela 3ª vez. Mais um.
Estou me sentindo ainda melhor. As pessoas do lado de Paris estavam enlouquecidas, agindo como se fosse fraco. Essa era a própria definição de fingir ser fraco. Quem poderia imaginar que esse pequeno rei tinha essa misteriosa poção de cura que poderia acelerar a recuperação tão rápido? Eles não esperavam que um guerreiro de alta classificação estelar do lado deles morresse sob os pés de Fei novamente. Sob o sol dourado da manhã, o pico da montanha oriental havia se transformado em outra coisa. 4 corpos sem cabeça estavam ao redor de Fei. Lá estavam Ershin, o Coxa, o assassino de branco e Sandro. Todos sentiam como se estivessem tendo um pesadelo louco. O que está acontecendo? Como esse pequeno rei pôde matar 3 guerreiros de classificação 4 estrelas e um guerreiro de classificação 5 estrelas tão facilmente? O deus da guerra está brincando conosco? Se isso é um pesadelo, por favor, que esse pesadelo acabe logo. Eles pensaram. Pegue de volta essas armadilhas mágicas, e eu não vou te responsabilizar por tudo o que você fez. Paris se adiantou. O sorriso não estava mais visível no rosto dessa beldade. Sua expressão fria era atraente à sua maneira. Ela olhou para Fei e suspirou de má vontade. Você venceu, você é o vencedor hoje. Eu nunca teria pensado que a luta mortal entre Tanashi e eu terminaria assim, nós duas nos esforçamos muito nisso. Eu ainda não consigo acreditar que você é o vencedor final. No entanto, tenho certeza de que você entende a situação atual. Exceto pelos 2 guerreiros 4 estrelas e eu, há também outro guerreiro 5 estrelas. Mesmo se você tiver muitas armadilhas mágicas montadas, o máximo que você pode conseguir é que ambos os lados sejam severamente danificados. Você não pode sair daqui vivo também. Só Paris sabia o quão relutante ela estava quando disse isso. Havia 2 assassinos que usavam lâminas amarelas, ambos eram guerreiros 4 estrelas. O assassino que usou a espada era um guerreiro 5 estrelas. A própria Paris também era uma guerreira 4 estrelas. Da perspectiva dela, eles ainda tinham uma chance, mesmo que tivessem que lutar com Fei de frente. O pior que aconteceria seria perder mais da metade de seu povo. Mas ela também sabia que a situação tinha saído do seu controle. A situação era estranha desde o começo. Este pequeno rei a chocou inúmeras vezes na última hora. O que mais a preocupava era que a princesa mais velha ainda não tinha mostrado seu trunfo. Portanto, Paris decidiu fazer um acordo. O rei arrogante estava lentamente puxando seus trunfos, mas ela não tinha mais cartas para puxar. No entanto, vovó, você finalmente está desistindo. Fei sorriu para essa beldade na frente dele. Ele pensou seriamente por um momento e respondeu enquanto esfregava a parte de trás da cabeça. Eu tenho que falar com minha esposa primeiro. Em seguida, ele fez algo que realmente quebrou a última corda que mantinha unida a mente das pessoas na montanha oriental. Fei colocou os dedos em volta da boca e assobiou alto. O assobio viajou com o vento da manhã. Então, em resposta a esse assobio, uma série de ruídos de latidos nítidos soou sob o pico. Era estranho, mas familiar. Enquanto a multidão estava confusa, o cão preto que era tão grande que sua mãe provavelmente nem conseguiria reconhecê-lo apareceu no pico da montanha oriental. Claro, a aparição deste cão em si não era surpreendente, mas uma garota parecida com uma flor estava montada nas costas deste cão e sorrindo para Fei. Era a noiva do pequeno rei, Ângela. Todos no pico da montanha oriental ficaram chocados e não conseguiam tirar os olhos da linda garota que sorria para Fei como um anjo. Fei, por outro lado, ria loucamente como um retardado. O sol dourado iluminava o corpo de Ângela, e a multidão sentiu como se seus quis estivessem mais baixos do que nunca, como se tivessem sido enganados por uma criança do jardim de infância. Eles não conseguiam mais ver tudo de uma perspectiva normal. O que está acontecendo? Como isso é possível? Embora tenha sido caótico durante a luta que começou antes, a maioria das pessoas viu essa garota valente cometer suicídio quando ela foi controlada por Paris apenas para deixar seu amante tomar a decisão certa. Muitas pessoas ficaram comovidas com aquela cena, até mesmo a fria Paris ficou tocada, e ela graciosamente devolveu o cadáver de Ângela ao pequeno rei. O pequeno rei ficou furioso e até matou muitos guerreiros estelares do lado de Paris em vingança. Mas como eles poderiam explicar a situação atual? O que estava acontecendo? Por que essa garota que deveria estar morta agora está saudável, viva e montada nesse cachorro? Paris foi a pessoa que ficou mais chocada ao ver isso. Ela pensou que tinha visto muitas conspirações, armadilhas e truques depois de trabalhar para Domingues por muitos anos. Ela sentiu que não seria mais surpreendida por nenhum truque, mas assim que Ângela apareceu viva e saudável, houve um choque indisfarçável em seu rosto. Como isso pode ser? Ela pensou. Ela se lembrava claramente de ter sentido o coração da garota parar de bater. Esse tipo de sinal biológico de morte não poderia ser forjado ou falsificado. Mas por que a garota reapareceu na frente dela viva e bem? Sob os olhares opacos da multidão, o grande cão preto agiu de forma coquette. O cão colocou uma passarela e andou em um padrão estranho antes de chegar na frente de Fei.
Então, ele colocou um sorriso agradável enquanto dobrava os joelhos e se ajoelhava na frente de Fei. Angela pegou 2 grandes bolsas de água e pulou do cachorro preto imediatamente. Alexander, aqui estão as coisas que você queria. Como estão Emma e o tio Lampard? Angela não estava acostumada com essa cena, sangue fluindo por todo lugar, membros e órgãos internos espalhados, e ainda por cima, os olhares de homens feridos e quase nus. Ela estava enojada. Depois de entregar as 2 bolsas de água para Fei, ela se escondeu atrás dele. No entanto, essa garota pura e bonita imediatamente se lembrou de algo. Ela cuidadosamente tirou um terno azul celeste e o entregou a Fei com um rubor no rosto. Alexander, eu encontrei algumas roupas para você quando eu estava no reino com Pretinho. Suas roupas estão esfarrapadas. Angela, você é tão atenciosa. Fei queria deixar algumas pessoas enjoadas, então ele intencionalmente segurou as mãos brancas e macias de Angela e as esfregou levemente enquanto olhava para Paris provocativamente. Que porra é essa? A multidão no pico da montanha oriental sentiu como se fosse desmaiar. Cuidado com o tempo nessa situação séria. Como esses dois poderiam encontrar tempo para se abraçar e falar sobre seu romance? Seja mais sério. Estamos falando sobre matar pessoas aqui. Quase todos pensaram em uníssono. O traje azul original de Fei já havia se transformado em uma vestimenta de estilo mendigo durante a batalha. Ele pendia solto em seu corpo, tira por tira, pendurado pelos fios. Seus mamilos e corpo estavam completamente expostos. Sem pensar muito, Fei arrancou as roupas de seu corpo, e seus músculos duros ficaram completamente expostos. O músculo magro e forte e sua figura alta foram tingidos em uma cor dourada pelo sol. Seu corpo perfeitamente proporcionado, o sangue em seu rosto e seu cabelo, a espada pingando sangue. Neste momento, Fei parecia magnífico. Ele parecia um deus da guerra invencível. As pessoas que estavam olhando para Fei se sentiam inferiores neste momento. Tanto a princesa mais velha quanto Paris apertaram os olhos. Ninguém sabia o que estavam pensando naquele momento. Quanto a Angela, que se apaixonou por Fei, ela não escondeu o amor em seus olhos nem um pouco. Nesse rio de amor, ela já havia afundado até o fundo do poço. Fei entregou o velho traje para Angela e disse: guarde para mim. Vou usá-lo mais tarde. Enquanto dizia isso, ele deu um tapinha no cachorro preto cujo rabo balançava como um moinho de vento. Esta fera era tão inteligente que imediatamente entendeu Fei. Ele pulou e começou sua passarela em um padrão estranho. Era óbvio que estava se esquivando das armadilhas mágicas invisíveis no chão. Logo, ele trouxe de volta o cadáver de Lampard, Drogba e Emma na frente de Fei. A multidão ficou perplexa. Eles não sabiam que truque esse pequeno rei estava tentando fazer. Talvez algumas pessoas já tivessem adivinhado, mas não conseguiam acreditar. Apenas Paris e a princesa mais velha encararam o cão preto cuidadosamente. Elas memorizaram cada passo que ele deu e o caminho seguro ao redor do pico. Durante todo o processo, as pessoas de ambos os lados permaneceram em silêncio. As pessoas minimizaram o barulho que faziam e encararam o rei cuidadosamente. Elas sabiam que qualquer ação que o rei tomasse afetaria suas chances de sobrevivência. Nesse ponto, até a pessoa mais idiota sabia que o controle da situação havia mudado de Paris e da princesa mais velha para esse pequeno rei que foi ignorado pela maioria no começo do dia. Você testemunhará um milagre. Fei riu enquanto seus dentes brancos perolados eram visíveis para todos. Ele não conseguia manter uma cara séria. Não havia como ele continuar discreto. Ele era o fator decisivo nessa luta, e tudo estava sob seu controle. Por que ele continuaria discreto? O rei olhou para a multidão de forma provocativa, especialmente para Paris. Depois disso, ele abriu os sacos de água e derramou água sobre o rosto dos cadáveres. As pessoas que adivinharam o que estava prestes a acontecer já gritaram de surpresa. Paris franziu a testa com muita força. Ela se sentiu impotente, um tipo estranho de impotência. Ela não sabia se ria ou chorava. Claro. Lampard, que estava coberto de sangue, tossiu e se levantou enquanto limpava a água do rosto. Sua reação não foi como se ele tivesse sido revivido da morte. Não houve hesitação ou confusão. Ele sacou sua longa espada preta, usou sua energia para secar suas roupas e ficou atrás de Fei enquanto olhava ao redor do pico da montanha oriental. A reação assustadora de Lampard confirmou os palpites de todos. Tudo foi planejado. A água continuou a jorrar. No entanto, o som da água cristalina deu arrepios nas pessoas no pico. Isso porque um momento depois, todos os cadáveres abriram os olhos. Entre eles, um homem de cabelos pretos esfregou a bunda e disse: droga! Essas pedras são duras. Meus ossos estão prestes a quebrar. É tão cansativo ficar deitado neste chão. Vendo os guardas do pequeno rei limpando o sangue de seus rostos e corpos e exibindo seus rostos e armaduras ilesos, a multidão ficou em silêncio. Esses caras não estavam mortos, esses caras sem honra nem se machucaram.
Todos os ferimentos aterrorizantes e sangue foram pintados em suas armaduras e rostos usando sangue de cadáveres reais. Alguém atrás de Paris finalmente não conseguiu aceitar a realidade. Depois de ver isso, ele enlouqueceu. Seus olhos perderam o foco enquanto ele babava. Ele só disse uma palavra: impossível. 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 A princesa mais velha suspirou e abaixou a cabeça. Arshavin, o deus da guerra de Zenith e a garota vestida de roxo que estavam meditando para acelerar sua recuperação também ficaram profundamente chocados. A energia que o cercava flutuava vigorosamente e eles quase perderam o controle dela. Se perdessem o controle, sua energia poderia ter explodido e os matado. Os olhos de Paris estavam quase colados no rosto de Fei, e seus olhos flertadores se abriram ao máximo. Ela parecia estar encarando seu amante, que não via há anos. A expressão inimaginável em seu rosto era tão quente que poderia derreter ferro. Até mesmo o assassino que usou a espada ficou em silêncio o tempo todo, segurando firmemente o cabo da espada. Seus dedos ficaram brancos. Essa deve ter sido uma das cenas mais irônicas que eles já vivenciaram na vida. Tanto a princesa mais velha quanto Paris escolheram Chambord, um pequeno reino remoto, como seu campo de batalha sem falar uma com a outra. Elas nunca sequer consideraram os cidadãos e o rei do reino em seu planejamento. Aos olhos deles, essas pessoas eram como formigas. Portanto, não havia tal necessidade. Para ser honesto, até mesmo seus subordinados não tratavam Chambord como um reino, mas sim como um pedaço de terra que pertencia ao Império Zenith. Eles não respeitavam Fei ou seu povo nem um pouco. Na mente de muitas pessoas, assim que o reino chamado Chambord foi escolhido como campo de batalha, o reino e seu rei Alexander foram considerados uma piada trágica. Seria apenas um acompanhamento menor para quem vencesse essa batalha letal ao testemunhar a glória do vencedor. Seu destino era cair com o perdedor e se transformar em uma pilha de ruínas e ossos e acabar no inferno. Sob a lei da selva, ninguém se importava com os gritos dos fracos. Entretanto, o que as pessoas estavam vendo contradizia todos os seus entendimentos. O partido que eles rotularam como impotente e fraco não chorou. Em vez disso, usou seus punhos e palmas bárbaros para esmagar muitos rostos orgulhosos e arrogantes em pedaços. Então, usou seus pés sujos e chutou essas pessoas para a sarjeta. Forçou essas pessoas a engolir de repente sua vergonha e choque. Quem era o palhaço? Definitivamente não era o pequeno rei que estava parado na frente deles. Quem era o governante? Definitivamente não eram eles mesmos como pensavam. O sol da manhã estava ficando vermelho sangue, e o pico da montanha oriental nunca esteve tão frio antes. Como isso é possível? Como você fez isso? A bela de sangue frio perguntou com sua voz trêmula. Ela fez a pergunta que estava na mente de todos. É fácil. Fingir estar morto não é nada muito técnico. Fei disse enquanto despejava o último gole de água no rosto de Emma. Emma era o último cadáver que ainda estava deitado no chão. Ela foi esmagada no peito por Paris e ficou um pouco ferida. Fei ajudou Emma, que estava semiconsciente, a se levantar enquanto ele continuava. Pessoas poderosas e influentes como vocês só olham para cima, para pessoas acima de vocês ou no seu nível. Vocês prestariam atenção em lixo como nós? Fei lançou uma pergunta de volta, mas essa pergunta rapidamente calou as pessoas. Eles nem se importavam com as vidas do povo de Chambord para começar. Eles os tratavam como insetos sujos, sem dar nenhum respeito. Durante a batalha feroz, ninguém perdeu seu tempo para ver se o povo de Chambord estava realmente morto ou apenas fingindo suas mortes. Esse era o ponto cego deles, causado por seu erro de julgamento. No entanto, Paris não era burra. Ela refutou enquanto franzia a testa e apontava para Angela e Emma que estavam atrás de Fei. Impossível. Eu claramente senti que o coração dela parou de bater. Em termos dessa garotinha loira, eu a esmaguei bem no peito. Fei olhou para Paris como se estivesse olhando para um idiota enquanto balançava uma delicada armadura peitoral feminina em suas mãos. A armadura, que era feita de ferro refinado, tinha uma marca côncava de uma palma nela. Você está certa, se não fosse por essa armadura peitoral, essa garotinha estaria morta. Fiquei muito assustado quando você fez isso com ela. A multidão ficou surpresa. Ninguém esperava que esse rei bárbaro prestasse tanta atenção aos detalhes. Esse rei não era nada barato, pois ele até armou uma de suas empregadas inúteis até os dentes. Era razoável que essa garota pudesse sobreviver a um ataque de Paris com a ajuda dessa armadura grossa. Paris era a única que ainda balançava a cabeça. Ela sabia que o verdadeiro motivo não era tão simples. No entanto, se esse bastardo não fosse revelar isso, ela não conseguiria nada, mesmo que tentasse. Até agora, Paris percebeu que não conseguia mais entender ou ver através deste rei. Que tipo de pessoa ele é? Um idiota? Um gênio? Um herói? Um mentiroso?
Paris estava muito confiante em seus instintos e estava confiante de que poderia ver através de um homem em poucos segundos após conhecê-lo, mas a verdade é que ela pensou ter entendido fez cerca de 3 ou 4 horas atrás. No entanto, ela teve que jogar fora todos os comentários que fez sobre ele e redefinir quem era esse rei. Por um tempo, ela não conseguiu encontrar a palavra certa para descrever o rei. Sob os olhares da multidão, todas as pessoas de Chambord que participaram desta batalha no pico da montanha oriental reviveram. Gradualmente, muitas pessoas foram capazes de dizer que essas pessoas entraram em um estado de morte falsa ao utilizar algum tipo de poção mágica. Elas foram capazes de reviver após serem estimuladas pela água fria. No entanto, elas ainda não conseguiam aceitar a verdade depois de ver todos os cadáveres espalhados. Isso significava que todos os poderosos guerreiros estelares dos lados de Paris e da princesa mais velha morreram e as pessoas de Chambord que estavam destinadas a morrer não foram feridas? Vamos falar sobre isso. Como queremos lidar com esses bastardos? Fei realmente queria envergonhar seus inimigos, e não havia melhor maneira do que fazer isso. Ele casualmente sentou-se em uma pedra que tinha cerca de 1 metro de altura enquanto cruzava as pernas e apontava para pessoas influentes como Paris sem preocupação enquanto perguntava aos guardas ao seu redor. Nenhum dos guardas de Chambord foi gentil, especialmente pela forma como agiram. Fácil. Mate todos os homens e fique com todas as mulheres. O cavaleiro de ouro de touro Drogba riu obscenamente. Se não fosse por Emma que lhe deu um olhar mortal, ele definitivamente teria dito algo apropriado para crianças. Fica a critério de Vossa Majestade. Balak disse depois de Drogba. Ele era muito leal a Fei. Que tal entregá-los à princesa mais velha? O baixinho Essim parecia burro, mas era inteligente. Lampard não disse nada. Ele simplesmente agarrou sua enorme espada preta com mais força. O grande cão preto latiu para Paris violentamente. Fei não disse nada. Ele mastigou uma raiz de grama que pegou em algum lugar e sorriu para Paris. Seu comportamento brincalhão deixou o povo de Paris realmente irritado. É um pouco cedo para comemorar, não acha? Rei Alexander, tenho que admitir que você me chocou de novo, mas infelizmente. Você acha que ao nos restringir aqui, você controlou tudo? Você é muito ingênuo. Olhe para o seu reino daqui. Ouça com atenção. Depois que ela disse isso, Paris se recuperou do seu enorme choque. O sorriso flertador que poderia excitar qualquer homem voltou ao seu rosto. Como se estivesse tentando provar que Paris estava certa, 5 a 6 enormes linhas de fumaça se ergueram para o céu. As pessoas na montanha oriental podiam ver claramente alguns prédios no reino pegando fogo. Eles estavam queimando muito rápido. Eles também podiam ouvir choro e gritos vagamente. O povo de Chambord ficou chocado. A confiança foi restaurada em Paris enquanto um grande sorriso brilhante brilhava em seu rosto. Isso é bem triste. Acabei de lembrar que armei uma dúzia de bandidos antes de chegar ao pico da montanha oriental. Alexander, se você pegar de volta as armadilhas mágicas e nos deixar ir embora, eu posso ser capaz de detê-los antes que roubem e matem todos os nobres, incluindo seu palácio. Depois que ela disse isso, ela não continuou. Ela apenas sorriu e olhou para Fei. Ela estava muito confiante. Embora Fei tenha usado a estratégia de fingir as mortes de seu povo para controlar a situação no pico da montanha oriental, isso não significava que ele seria o vencedor final do dia. Paris tinha mais uma carta que poderia ajudar a si mesmo e suas tropas a recuarem do pico da montanha oriental com segurança. Depois de ouvir suas palavras, os príncipes e emissários dos vários reinos recuperaram a esperança. Eles estavam arrogantes novamente. Paris era definitivamente uma das 2 mulheres mais assustadoras de São Petersburgo. Ela ainda tinha uma carta escondida todo esse tempo. Muitos príncipes e emissários não conseguiam parar de tirar sarro de Fei. Pequeno rei, por que você não destrói todas as suas armadilhas agora mesmo? Caso contrário, seu reino será transformado em uma pilha de ruínas. Se seu reino for destruído, você se tornará um ninguém. Você tem sorte de escapar de um desastre, seria inteligente conhecer seus limites. Alexander, vale mais a pena se exibir ou proteger seus cidadãos? Seus cidadãos estão chorando e gritando, você se considera um rei generoso e gentil, então não pensa por eles? Essas palavras eram de pessoas do reino Shanui, reino Luna e reino Chata. O príncipe Boiou era quem gritava mais alto, como se ele estivesse no controle, não Fei. A expressão de Fei mudou, mas ele não entrou em pânico. Ele se virou e olhou para a princesa mais velha Tanasha, e esta deusa da inteligência pareceu entender. Ela suspirou enquanto abaixava a cabeça. Ela não disse nada, mas a espadachim Susan gritou. Alexander, você não pode deixá-los ir. Mate-os agora mesmo. Fez um bow enquanto olhava para Arshavin, deus da guerra do Zenith. Se você me ajudar a matar essa mulher, eu prometo que lhe darei 3 castelos que são muito maiores e mais prósperos do que Chambord. Você ainda será um rei sob o Império Zenith. Arshavin disse. Fei resmungou friamente, mas não respondeu.
Ele mudou para modo assassino. Ele começou a andar enquanto seus dedos tremiam em um padrão. Quando ele estava a cerca de 20 metros de Paris, ele voltou para o modo bárbaro e liberou todo o seu poder. Seu poder físico começou a aumentar e não parou. O poder devastador era como um tsunami, e todos ao redor dele o sentiam. Seus olhos percorreram o belo rosto de Paris, mas não pararam por aí. Seus olhos pousaram no assassino que usava a espada. Fei riu. Você é um mestre da espada. Estou disposto a lhe dar uma chance justa. Não há armadilhas mágicas neste raio de 20 metros. Se você puder me derrotar em uma batalha, eu o deixarei ir. Naquele momento, todos sentiram a sede de batalha de Fei. O assassino agarrou sua espada com força enquanto se virava e olhava para Paris. Alexander, você realmente vai ignorar todo o seu povo e deixá-los sofrer? Se você ainda não cooperar e perder tempo, seu palácio será arruinado, e seu povo se transformará em pilhas de ossos. Você precisa do meu comando para que esses bandidos parem. A expressão de Paris mudou um pouco enquanto ela o ameaçava. Fei deu uma risadinha. Algumas pessoas serão transformadas em ossos, mas não será o meu povo. O que você quer dizer? Paris teve um mau pressentimento. Isso significa que Sua Majestade já havia previsto isso. Uma voz feminina nítida soou no pico. Logo, outra beldade apareceu na frente da multidão. Ela estava em um conjunto de armadura mágica vermelha e quente, e ela estava segurando um arco longo dourado. A armadura mágica brilhava sob o sol e a fazia parecer uma valquíria que estava pisando nas nuvens. Todos os homens ali sentiam que algo em suas mentes estava entrando em colapso. Para as mulheres, elas subconscientemente escaneavam o corpo dela e faziam comparações com o seu próprio, até mesmo Paris e Tanasha, que eram realmente inteligentes, não eram exceção. Foi uma cena ótima. Claro que a cena teria sido ainda mais bonita se ela estivesse segurando uma cabeça ensanguentada. A cabeça percorreu uma trajetória perfeita e caiu aos pés de Paris. Esse bastardo fez algumas coisas horríveis na mansão do Visconde Louise, então eu o decapitei. As outras pessoas também foram mortas. Fei queria abraçá-la e dar-lhe um grande beijo na bochecha. O jeito que a mercenária Helena disse isso foi tão poderoso e legal que nem o próprio Fei poderia ter dito melhor. O coração de Paris afundou no estômago depois que ela viu a cabeça. Este homem era o comandante que ela deixou no comando dos grupos de bandidos. Ele já era um guerreiro de 4 estrelas. Quando todos os poderosos guerreiros estelares estavam centralizados no pico da montanha oriental, ninguém deveria ter sido capaz de ameaçar sua vida. Paris nunca esperou que seu capanga fosse decapitado por alguém e tivesse sua cabeça jogada nela. Tudo estava claro como cristal, já que o comandante já havia morrido, os grupos de bandidos não estariam em melhor situação. Essa suposição quase a fez perder a capacidade de pensar. Trágico. Esta foi a primeira vez que Paris se sentiu assim. Sua situação era ainda pior do que trágica, era mais como desesperadora. Toda vez que ela tirava uma carta e ganhava confiança em sua capacidade de vencer, a realidade se tornava brutal e fazia sua confiança parecer uma piada. O pequeno rei na frente dela era como um deus sem limites. Ele foi capaz de destruir todos os preparativos de Paris e transformar uma das mulheres mais assustadoras de São Petersburgo em um palhaço. Paris havia caído em um momento de depressão sem precedentes. Ela até se sentia impotente. Durante esse terrível silêncio, o grande cão preto tornado começou sua passarela novamente. Ele fez com que Helena, Baez, Brook e os outros líderes de Chambord passassem pelas armadilhas mágicas e todos eles ficaram ao lado de Fei. Todos os líderes apareceram no pico da montanha oriental. Essa era uma força que ninguém podia ignorar, porque um rei divino estava entre eles. Depois de ver isso, todos sabiam que o último truque de Paris tinha falhado. Os príncipes e emissários que estavam rindo e tirando sarro de Fei ficaram tão assustados que quase cagaram nas calças. Seus rostos ficaram pálidos enquanto todos se arrependiam do que fizeram, eles queriam se dar um tapa, e não sabiam por que falavam. Se as pessoas duvidavam da estratégia de morte falsa e pensavam que ela só teve sucesso por causa da sorte, ninguém poderia duvidar que Fei havia se tornado o único vencedor devido à sorte agora. Depois de pensar sobre a coisa toda, as pessoas perceberam que não importava como a situação mudasse, Fei era capaz de manter sua vantagem o tempo todo. Do assassinato e traição do ex-ministro-chefe até a execução da estratégia de morte falsa quando a luta entre Paris e Tanasha atingiu o clímax, até o uso de força e inteligência para matar vários guerreiros de alta estrela, até a reanimação de todos os cadáveres, de alguma forma, lidar com os grupos de bandidos que deveriam ser imparáveis. Fei enfrentou essas séries de situações complicadas com calma. Ele já era melhor do que a maioria dos reis do Império Zenith, e não era inferior quando comparado a Paris ou Tanasha, que eram conhecidos por serem poderosos e inteligentes. Força individual poderosa, inteligência e estratégias imprevisíveis, personalidade forte e valente. Este é o verdadeiro lado do pequeno rei. Enquanto a maioria das pessoas só ficava chocada com a força e o desempenho individual de Fei, Paris e Tanasha sentiam algo.
Elas ficavam chocadas com a força geral de Chambord como um todo. A verdadeira força deste reino era mais do que elas podiam ver. Eliminar silenciosamente uma dúzia de grupos de bandidos nos quais guerreiros e magos de 3, 4 e até 5 estrelas estavam envolvidos, era realmente assustador. Como um reino afiliado de nível 6 poderia possuir tal força? Chambord era muito mais forte do que reinos afiliados de nível 2 ou mesmo de nível 1. O que aconteceu neste reino? Paris arrumou o cabelo bagunçado pela brisa enquanto sorria. Em uma situação tão desesperadora, essa beldade de sangue frio sorriu novamente. No entanto, esse sorriso não era tão sedutor quanto os sorrisos de antes, era mais natural e real, como se toda a brisa tirasse a máscara de seu rosto. Como uma garota que foi rejeitada por seu amante, Paris suspirou e acenou com sua mão suave. Então, o assassino atrás dela deu um passo à frente e ficou entre ela e Fei. O assassino tirou a máscara que estava em seu rosto, e um rosto bonito apareceu. A espada afiada em sua mão começou a tremer violentamente e zumbir, era o sinal de que este espadachim estava prestes a atacar sem segurar nada. Ele é um dos dois oculto, espadachim Dani. Ele é o príncipe mais velho do reino Nadeko, um reino afiliado de nível 1. Ele geralmente treina em um pico nevado em uma montanha no território de Nadeko. Não acredito que ele estava disposto a se tornar um assassino por Paris. Alguém reconheceu o espadachim. Fei também ficou surpreso. Depois que uma espada mostrou sua força imparável e saiu silenciosamente após chocar a todos, ele não esperava que veria a pessoa que estava em segundo lugar entre todos os jovens guerreiros e magos em Zenith. Estou disposto a lutar com você de forma justa. Se eu perder, morrerei, mas se eu vencer, por favor, deixe Paris ir. Esta foi a primeira vez que o culto Pico de Neve falou. Sua voz era profunda e muito majestosa. Fei teve que admitir que este príncipe chamado Dani era um homem muito bom. A única coisa era que ele tinha uma expressão preocupada no rosto, como se algo o estivesse incomodando. Fei não esperava que ele implorasse por misericórdia para Paris colocando sua própria vida em risco. Conversaremos depois de lutar. Fei de repente esticou os braços enquanto rugia. No segundo seguinte, inúmeras chamas brilhantes apareceram em seu corpo. Essas chamas eram de várias cores. Conforme as chamas queimavam, sua armadura peitoral, manoplas, cinto, perneiras e botas começaram a emitir uma sensação poderosa que cobria o corpo forte de Fei. Ele estava completamente envolto neste misterioso conjunto de armadura. Este era um conjunto de armadura diferente das armaduras comuns do continente Azeroth. Cada pedaço da armadura brilhava em uma luz estranha e era gravado com matrizes e padrões mágicos. As pessoas podiam dizer que era poderoso só de olhar para ele. Embora não fosse como uma armadura pesada de cavaleiro, onde todas as partes do corpo eram cobertas, cada ponto vital no corpo de Fei estava protegido. Até mesmo todos os seus 10 dedos eram protegidos pelas manoplas. Essas manoplas eram mais fortes e versáteis do que a garra de metal que um dos assassinos usava. Ela cobria suas mãos firmemente. No entanto, não afetava o movimento e a sensação que Fei teria ao tocar as coisas usando seus próprios dedos. As manoplas eram como um par de mãos de ferro que nasceram em Fei. Fei estendeu a mão. Um par de espadas duplas verde e roxa apareceu em suas mãos. Essas duas espadas tinham um formato estranho, mas eram afiadas e finas. Esta foi a primeira vez que Fei invocou seu conjunto bárbaro bem na frente das pessoas. Depois que o conjunto de itens mais poderosos que Fei possuía foi equipado nele, a força de Fei disparou a uma velocidade assustadora enquanto a multidão assistia em choque. 4 estrelas nível inicial. 4 estrelas nível intermediário. 4 estrelas nível superior. Ela só pode decidir seu destino sozinha. Da mesma forma, só você tem a habilidade de se salvar. Quando sua força atingiu o pico, Fei balançou a cabeça e disse: Eu só atacarei uma vez, se você for capaz de sobreviver após esse ataque, você pode sair daqui vivo. Fim dos capítulos do 125 ao 127. É isso pessoal, se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui, até a próxima, e tchau!